Prazo final no São Paulo por chegada de reforço. Jogador do Tricolor convocado aí para a seleção pelo Ancelotti. Hoje tem São Paulo em campo, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Chegou o grande dia. Hoje é dia de São Paulo, hoje é dia de Libertadores, hoje é dia de decisão, meu querido. Chegou aí o dia mais importante da temporada do São Paulo. Hoje é o dia mais importante, o jogo mais importante do ano do São Paulo. Então, o dia, irmão, mais esperado aí chegou e hoje é dia aí de decidir, de buscar a classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores da América, tá? Vamos falar aí sobre o treino de ontem, que foi quando o Crespo encerrou a preparação, porque temos aqui alguns pontos importantes para comentar. O São Paulo encerrou nesta segunda-feira, no centro da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia no jogo de volta das oitavas da Copa Conmebol Libertadores, né? O jogo aí de ida foi 0-0, né? E o jogo de volta é hoje às 9h30 da noite. O técnico Hernan Crespo usou o último treino antes do jogo para exibir um vídeo aos jogadores com informações sobre o Atlético Nacional. Depois comandou um coletivo e um trabalho de bola parada. Bola parada é muito importante porque, irmão, mata-mata, uma bola parada, um lance ali, né? Muitas vezes resolve a parada e bola parada, cara, é sempre muito importante, né? Uma coisa que é sempre bom aprimorar, tá? E o que é bom aprimorar também aí, e que querendo ou não pode acontecer no jogo de hoje, é pênalti, né, rapaz? São Paulo tá deixando muito a desejar aí nas últimas cobranças de pênalti, né? Não só quando a gente teve uma eliminação dos pênaltis contra o Atlético, né? Aí na Copa do Brasil. E tirando a eliminação, que foi uma vergonha os pênaltis do São Paulo, em vários jogos a gente já vem perdendo pênalti, né, cara? O Caleri perdeu contra o Sport na estreia do Brasileiro, o Ferreira perdeu contra o Fortaleza, o Luciano acabou de perder contra o Fluminense, né, cara? Então, tipo assim, a gente tá muito mal aí nas cobranças de pênalti, né? Então, o São Paulo tem que aprimorar isso aí. E tá aí, ó. Segundo o blog do São Paulo, o elenco do São Paulo aí fez atividades específicas de treinamento de cobranças de pênalti. Então, o São Paulo treinou também aí os pênaltis, porque, querendo ou não, é uma possibilidade. Tudo que a gente menos quer hoje é uma cobrança de pênalti, né, cara? Cobrança de pênalti, aquele drama ali, aquele desespero, né, cara? Quando vai para os pênaltis é tudo que a gente não quer, mas existe a possibilidade, qualquer empate vai para os pênaltis e o elenco do São Paulo, os jogadores do São Paulo, tem que estar aí preparado para caso aconteça. Então você pode fazer um grande jogo aí hoje, mas querendo ou não, tem essa possibilidade de pênalti, né? Não dá pra gente fechar os olhos aí e fingir que não tem, né? Ah, vamos chegar hoje de 5-0, não tem pênalti, não sei o quê. Vou torcer que o São Paulo faça um grande jogo que goleie o Atlético Nacional. Mas vai ser um jogo duro aí, né? E o São Paulo, caso chegue nos pênaltis, tem que estar aí preparado, tá bom? Um ponto que é importante, né? Que eu fiquei, né, desde o jogo de sábado contra o Sport, eu particularmente fiquei esperando muito essa informação, que foi a questão do Alan Franco. Vale lembrar que o Alan Franco já vinha sentindo algumas dores. Ele jogou contra o Sport no sábado, né? Saiu na segunda etapa para o Ferrarese entrar. E ele tomou uma pancada no jogo, cara. E o repórter da Cazé TV, né, que transmitiu o jogo, falou que ele tava, irmão, com cara de choro no banco, né? Assim, quando ele saiu, ele tava com cara de choro, né? Começou a fazer um tratamento ali e tudo mais. Aí tá aqui, ó. Segundo o Alexander Vieira, o Alan Franco não teve nenhuma lesão constatada e deve ir para o jogo contra o Atlético Nacional. O jogador tem sofrido com algumas dores no tornozelo, mas não é uma lesão. A expectativa é que ele faça um tratamento para dor durante a data FIFA, mas nada que preocupe, tá? Então ele não teve nenhuma lesão, né, nada grave aí que vai tirar ele do jogo de hoje. Ainda bem, né, cara? Porque nosso cobertor aí na zaga é curtíssimo, cobertor muito curto na zaga, e evidentemente que ele é um dos pilares da zaga do São Paulo aí. E ele não teve uma lesão, mas tá com umas dores, né? Tem um incômodo ali, não é de hoje, né? Pô, desde aquele jogo contra o Juventude, que o Crespo deu interesse, falou que ele estava com algumas dores, que ele não estava conseguindo ali, não conseguiu jogar aquele jogo. Então, já não é de hoje que ele vem sentindo dor, mas não é uma lesão. Vai para o jogo aí. Normalmente, em breve, tem data FIFA, né? Que todo mundo aí vai parar
para descansar por causa do jogo da seleção. Aí ele deve fazer um tratamento, vai ter mais tempo para poder fazer um tratamento e diminuir pelo menos essas dores e tá aí o mais próximo de 100%, né? Porque olha, tipo assim, quando eu vi a imagem dele chorando, ou a imagem de choro, né? Ele reclamando muita dor ali no banco, tu já fica, ih, rapaz, já fica já aquela pulga atrás da orelha, aquela preocupação dele não estar disponível para o jogo de hoje, mas ele vai para o jogo aí normalmente, belezinha, rapaziada? Bom, negócio é o seguinte, meu querido, vamos mudar de assunto agora, tá? E falando sobre São Paulo e Atlético Nacional, no jogo de ida na semana passada na Colômbia, mais uma vez tivemos aí, né, cara, casos de racismo, né? Infelizmente é algo que acontece recorrentemente, não é nenhuma novidade e aconteceu, infelizmente, na semana passada mais uma vez. Segundo o Globoesporte.com, a Conmebol abriu um expediente disciplinar contra o Atlético Nacional para apurar um episódio de racismo no jogo contra o São Paulo, que foi o jogo da semana passada. O clube foi enquadrado no artigo 15 do Código Disciplinar da Confederação, que prevê uma multa de pelo menos $100 mil ou de $400 mil, caso seja reincidência, né? Então tá aí, né, cara, teve essa situação aí, né, a Conmebol tá apurando aí essa situação, mas, cara, pô, com todo dá multa aí de $100 mil pro Atlético Nacional, $400 mil, não vai adiantar nada, cara. Tem que registrar lá tem que identificar o torcedor lá que fez os gestos racistas e tem que, prender o CPF, entendeu? Punir o clube, pagar a multa, fazer o clube pagar a multa, não vai resolver absolutamente nada. Nunca resolveu, entendeu, cara? Toda hora um clube recebe uma multa por isso e não acontece nada, porque é óbvio que não vai acontecer. Aí o clube recebe uma multa, paga, e o cara cometeu o racismo, cometeu o crime lá na semana passada, irmão. No jogo seguinte ele vai estar lá de novo. E aí, o que acontece? O que adianta? Nada. Não adianta nada. Então, tem o vídeo do torcedor lá do Atlético Nacional fazendo gestos racistas aí para a torcida de São Paulo. E tá o vídeo, cara. Tem que identificar quem é, ir atrás do CPF e prender o CPF. Entendeu? Só assim há uma esperança, né, cara, para que esses casos de racismo aí diminui, né, cara, né, que acabe aí, que diminui esses episódios aí, porque enquanto não prender o CPF, vai acontecer, irmão, para sempre, né? Aí pro Atlético, né, por $100 mil aqui de multa. Aí beleza, no outro jogo tá lá o bonitão que cometeu a taxa de semana passada, no outro jogo ele tá lá de novo. E aí, o que adianta? Adianta absolutamente nada, né, cara? Porque é uma questão assim que essas multas aí não resolvem absolutamente nada. A questão é identificar aí realmente o rapaz, né, que cometeu o crime. Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. E o negócio é o seguinte: tivemos a informação ontem, né, que o nosso querido Marcos Antônio, dos pilares aí do time do Crespo, está aí na pré-convocação do Ancelotti. Isso mesmo, ó. Segundo o Globoesporte.com, o lateral direito Paulo Henrique do Vasco, o meia Marcos Antônio do São Paulo e o atacante Caio Jorge do Cruzeiro estão na pré-convocação de Ancelotti para os jogos da seleção brasileira na próxima data FIFA das eliminatórias da Copa do Mundo, tá? Então tá aí Marcos Antônio, rapaz, que vem aí sendo o melhor jogador do São Paulo. Se não for o melhor, cara, tá entre os 3 melhores do São Paulo aí na era Crespo, né? É um dos pilares do time, motorzinho do time. Quem comanda o meio campo do São Paulo é o Marcos Antônio, tá vivendo ali a melhor fase dele no São Paulo. Ele já vinha jogando bem, fazendo bons jogos aí quando o Zubeldia ainda era técnico do São Paulo, né? Antes ali da parada para a Copa do Mundo. Mas quando o Crespo chega, irmão, ele joga um absurdo, joga muito mais do que ele vinha jogando. Um crescimento absurdo, né, cara? Gigante o crescimento do Marcos Antônio, pilar aí do time do São Paulo hoje, e tá aí na pré-convocação, tá? Lembrando que é uma pré-convocação, né? Na pré-convocação tem 50 e poucos jogadores, quase 60 jogadores tem na pré-lista, mas só 23 são convocados. A convocação final dos 23 jogadores escolhidos pelo Ancelotti vai ser conhecida aí na próxima segunda-feira, em um evento realizado na sede da entidade no Rio de Janeiro. Então, na segunda-feira que vem, né, vai ter aí a convocação do Ancelotti, e o Ancelotti vai convocar os 23
jogadores, né? A gente vai ver se o Marcos Antônio vai estar dentro desses 23 ou não, né? Mas o fato é que ele está na pré-lista. Assim, eu acho, tá, rapaz, é o seguinte, vamos lá. Eu acho que no final aí, né, quando tiver essa convocação, quando tiver a convocação do Ancelotti, eu acho até que o Marcos Antônio não vai estar. Ele tá na pré-lista ali, pô, tem uma porrada de jogador que joga no Brasil que tá na pré-lista, né? O Carlos Jorge, né? O Paulo Henrique aí do Vasco, o Fabrício Bruno tá, quem lá? Porra, tem o Vitinho do Botafogo tá, o Danilo, né? O Alex Telles, porra, tem uma porrada de jogador que joga no futebol brasileiro que tá nessa pré-lista aí do Ancelotti. E tipo assim, cara, o Marcos Antônio ele é um volante aí, né? Um segundo volante do São Paulo. E tipo assim, se você for nessa posição aí na seleção brasileira, é uma posição que tem muito jogador que joga na Premier League, que joga na Europa. Então, querendo ou não, tem vários e vários jogadores da posição do Marcos Antônio, né, que concorre ali com ele, que disputa com ele. Tem muito jogador aí na frente dele, né, cara, que já foi convocado, que joga na Europa. Então, acho que por ser uma posição aí que tem muita concorrência e muito jogador, acho que no final ele nem vai ser convocado, né? Mas isso aí é só uma opinião, um achismo, né? Vai que na semana passada o Marcos Antônio está aí entre os 23, né? O fato é que ele está na fase brilhante e, quem sabe, pode ser convocado aí na semana que vem pelo Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto aqui agora e bora falar sobre o Mailton, né? Que já tá virando novelinha, né? Vamos ser sinceros, tá virando já novelinha aí. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo ainda não trata o negócio com o Mailton como encerrado. A expectativa da direção do São Paulo é obter uma resposta final, tá, nesta terça-feira por parte do Metalist. Com o atleta, as bases salariais já estão resolvidas, tá? Então o São Paulo quer receber a resposta oficial aí do Metalist até hoje, terça-feira, né? Deve ser o prazo aí que o São Paulo, né, deu, né? Tá esperando aí essa resposta do Metalist. O São Paulo fez uma proposta de 1 ano por empréstimo, né? 1 ano de empréstimo, e o São Paulo, né, cara, tiraria o transfer ban aí que tem na FIFA, né? Porque o Metalist contratou o Paulinho Boia e teve uma parte aí do pagamento que eles não pagaram, né? Eles não pagaram, se foi no ano passado, 2024, não pagaram, entendeu? Foi para a FIFA, transfer ban, não pode contratar. Inclusive o André até colocou aqui no Twitter dele que o Metalist tem 7 processos aí, né, cara, na FIFA, né, que podem virar aí transfer ban, né? E, então, tipo assim, os caras já têm um histórico grande já de contratar jogador e não pagar. E o caso do Paulinho Boia foi mais um, tem essa dívida aí que foi que virou transfer ban no passado, e esse aí é uma das questões que está na proposta do São Paulo, né? Empresta o jogador e o São Paulo libera aí do Metalist. Então, bora ver se ao decorrer do dia saem novidades aí, né? Se os caras vão aceitar ou não a proposta do São Paulo pelo Mailton, né? Que tá aí muito bem na Chapecoense, né? Deu mais uma assistência contra o Paysandu no sábado, se não me engano. O cara vivendo uma fase muito, muito boa aí mesmo, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada, e bora falar sobre o Caleri que deu entrevista aí, né, cara, participou do podcast aí da SPFC Play, tá? E ele revelou aí, tá, alguns bastidores aí da quase ida dele para o Atlético Mineiro lá em 2016, tá? Não foi na segunda passagem dele não, que ele veio para São Paulo em 21, né, se não me engano, nessa segunda passagem dele. Isso que ele fala aqui é lá em 2016, tá? Na primeira passagem dele pelo São Paulo. Olha só. Caleri revela que estava fechado com o Atlético Mineiro antes de escolher o São Paulo. Abre aspas para o Caleri. Eu lembro que estava tudo fechado com o Atlético. O Diego Aguirre, que foi o treinador aqui, tinha me ligado e estava tudo certo. Só faltava eu viajar. Então eu recebi a ligação, acho que 2 dias antes, do Paton Balsa, né? Que era o técnico do São Paulo, 2016. Ele me falou o seguinte: eu sei que está indo para outro clube, mas eu te conheço. Sei que precisa de carinho e eu vou te dar todo o carinho possível aqui. Estou procurando 9. Se quiser vir, vai ser muito bem-vindo. A partir daí, comecei a pensar. No Atlético tinha o Lucas Prato, capitão do time. Se o Aguirre jogasse só com um, ele jogaria no caso. Quem sairia seria eu. Então eu decidi ir para o São Paulo, fecha aspas aí, para o Caleri, né, falando que ele estava certo com o Atlético Mineiro,
né? Ele conversou com a Gui, né, que era o técnico do Galo na época, tava tudo certo, só faltava ele viajar. Depois o Paton Balsa, né, que era o técnico do São Paulo 2016, liga pro Caleri, fala que conhece ele, que precisava de um 9, né? Aí o Caleri falou, pô, vou pro São Paulo ou vou pro Galo? Lá no Galo tem o Lucas Prata, capitão do time, né? Lá, né, se ele fosse pro Galo, ele seria reserva, né? Porque o Prata era capitão do time, o Lucas Prato. E ele conseguiu vir pro São Paulo depois de estar tudo certo aí, né? Tudo encaminhado com o Galo. E graças ao Balsa, né, cara? O Paton Balsa aí, que era técnico de São Paulo, que ligou pra ele, né, cara? Foi o Balsa, então, que foi aí o responsável por essa reviravolta de, em vez dele pro Galo, veio pro São Paulo. Então tá um bastidor bem interessante, bem legal que o Caleri fala aí sobre a chegada dele no São Paulo lá em 2016, né? Lá em 2016 aí, né, cara? Cara, aquela passagem do Caleri pelo São Paulo é muito doida, né, mano? O cara chegou, sei lá, acho que jogou 6 meses no São Paulo, chegou, porra, fez ali, 6 meses espetacular, foi artilheiro da Libertadores no geral, né? Ele foi artilheiro da competição. Por muito pouco a gente não, né? Por muito pouco eu falo o seguinte, é que a gente foi eliminado para o Atlético Nacional, sendo prejudicado nos 2 jogos, né, cara? Meu irmão, você já imaginou se o São Paulo ganha aquela Libertadores de 2016? Tu imagina o Caleri chegando no clube, 6 meses, artilheiro da competição e campeão? O maluco ia ser um ídolo bizarro, né? Ele já é um ídolo do São Paulo hoje, mas imagina se ele ganhar aquela Libertadores. Seria uma loucura assim, cara, bagulho bizarro, né? Ele chegou, jogou muito bem, né? E desde ali ele criou uma identificação muito grande com a torcida de São Paulo. E depois ele vai embora, né? 6 meses depois, mais ou menos, ele vai embora. E depois que ele foi embora, sempre teve, pô, o Caleri tem que voltar, né? Aí ele jogava no time na Europa, tava saindo, pô, tem que voltar o Caleri, né? Sempre tinha essas especulações dele voltar, não voltar. E acabou que em 2021 ele voltou, né? E foi campeão de Copa do Brasil, ajudando muito São Paulo e tudo mais. Esperamos que ele ganhe muito mais títulos aí pelo São Paulo. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.